O que eu preciso mudar? Porque a ansiedade, ela começou como aquela, aí eu vou segurar só o cartaz aqui no trabalho, na apresentação do trabalho, eu não vou falar nada, você fala. Pra aquele quadro assim, meu Deus, eu tenho que apresentar uma coisa importante amanhã, e você esquece que você tem que apresentar, você não lembra nem o teu nome. Exatamente. Isso inicia até na infância, né? Tem muitos casos de crianças, assim, que já não querem ir para a escola. No dia que tem a prova, no dia que tem a apresentação de trabalho, no dia que tem alguma coisa, já foge. A ansiedade chega num nível, desde criança, assim, chega num nível que a criança se sabota, ela não participa mais das atividades por conta da ansiedade. Aí chega num ponto já, puxando a sua fala, o transtorno do pânico, né? Porque aí a criança fica tão retraída que tudo nela vai gerar um certo, ou melhor, um medo excessivo de estar realizando, né? Ah, vai para a escola, não vou para a escola porque lá às vezes a professora vai colocar eu para apresentar um trabalho e eu não vou conseguir apresentar esse trabalho, daqui a pouco meus amigos vão dar risada de mim. Isso. E aí... A criança não quer mais falar, que era extremamente comunicativa, para de falar, fica com vergonha de falar em público. Exatamente. Exato, então são sinais que às vezes começam lá na infância, isso é bom para os pais, né, ficar atentos e buscar entender o que está acontecendo com a criança, né, levar para terapia, o que está acontecendo, porque às vezes a criança não se abre com os pais, né, ou até o próprio adulto, né, o adulto também não quer se abrir com o amigo, com a amiga, com medo de julgamento, então vai pra terapia, que lá, né. Ambiente mais com que tu consegue às vezes expressar talvez aquelas inseguranças que você tem e conseguir lidar, né. E para um profissional que vai saber avaliar o que tá acontecendo, o que tá desencadeando essa ansiedade, qual é o caminho que precisa seguir para resolver esses sintomas. Voltado ao ponto que você comentou de não se abrir com os pais, os professores também estão bem antenados quanto a isso, né? Porque hoje uma grande parte dessas síndromes, digamos assim, vem para nós com relato da escola, né? A escola detecta ali, porque as crianças passam um bom período do dia na escola. Acredito que seria o maior período que elas passam hoje durante a semana é no colégio, né? Então, ninguém melhor que os professores para estar avaliando esse desenvolvimento em sala de aula também, né? O que pode estar aí impactando diretamente num bom desenvolvimento dessas crianças, né? E isso é um reflexo depois para a vida adulta, né? Que a gente vê que a crescência desses transtornos, principalmente ansiedade, ou até as crises de pânico, tudo vai agravando cada vez mais se não identificadas precocemente e se não tratadas precocemente. Uma grande maioria desses pacientes hoje que sofrem com transtorno de ansiedade, quando você faz uma anamnese com ele, que você conversa, né, pedindo mais informações, eles sempre relatam algo do passado, né? Por mais que às vezes esse algo do passado não foi assim tão impactante, às vezes para nós como quem está avaliando, mas para ele estar nos relatando, isso mexeu com ele de alguma forma, né? E às vezes é o que nós estávamos comentando, é uma coisa que vem lá de trás. É um gatilho. Exatamente. Um trauma, algo não resolvido. Por isso que a terapia é muito importante. Não só a medicação, mas tem que ter essa parte desse entendimento, dessa terapia, para entender de onde vem. Porque a parte da medicação vai tratar os sintomas, né? Mas todos os sintomas, como se fosse uma árvore, né? Os sintomas são os galhos, as folhas. Mas tem uma raiz. Tem um porquê, tem de onde vem. Então, a terapia faz esse processo de buscar lá o que está acontecendo, de onde vem para... E olhar com carinho também, não com culpa e cobrança. Muitas vezes, né? Que às vezes a pessoa fica naquela, nossa, mas que coisa boba, como é que eu deixei isso me afetar? Mas foi desencadeado o primeiro gatilho ali. Uhum. E daí a pessoa nem percebeu, né? Às vezes passou por aquilo e não ficou... Ficou lá no inconsciente, né? Ficou lá gravado. E aí, depois que a pessoa vai pra terapia, ela... Opa, é disso. Eu sou muito... Eu vou corrigir a frase, eu não sou ansiosa. Eu tenho ansiedade, mas é possível melhorar. Mas realmente, eu quando tenho coisas... Eu sou muito de programar, eu gosto tudo muito programado. Então, isso também desencadeia outros gatilhos quando não sai... Como planejado. Como planejado. As pessoas sofrem muito com isso, né? Às vezes, para quem é muito organizado, né? Então você levanta de manhã. Na verdade, você nem levanta de manhã, você já dorme sabendo tudo que você vai resolver amanhã de manhã. E se esse dia começa meio atravessado, então parece que o seu dia... Aí entra a parte do medo que nós tínhamos conversado, de algumas alterações que, momentaneamente, no início do dia, você vai ajustando,
E quando for até na hora do almoço, por exemplo, você está com a sua vida normal novamente e vida que segue. Agora, quando você tem uma ansiedade patológica instalada, aí você não tem nem essa maturidade ou essa inteligência na hora para poder estar resolvendo esses problemas. De dizer, tudo bem, não deu certo, beleza, vamos fazer o outro. Não, então fica naquela, meu Deus, eu não consegui deu resolver de um aquilo. lado, faz do outro, né? Tipo assim, vamos desenrolando, né? Então fica meio que travada, né? A pessoa para ali e aí não sai mais nada. E daí o dia você foi, tu diz, hoje o dia não rendi nada, hoje não fiz nada, porque Foi uma coisinha... uma coisinha mínima, às vezes, que é, assim, uma coisa que se você para depois e reavalia, tu diz, mas gente, eu não tinha nem necessidade, deixa de lado e vai. Mas o computador travou bem na hora que eu precisava finalizar um arquivo, não consegui finalizar no tempo que eu precisava. Sabe que tem uma pesquisa bem recente da neurociência que saiu sobre a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Trazendo esse gancho do que vocês comentaram, de que a TCC, ela altera alguns processamentos no cérebro que são relacionados com o autocontrole e a tomada de decisões, e as emoções também. Então, nesse caso, aconteceu um detalhezinho lá pela manhã que estragou, né, todo dia. Às vezes, se você consegue identificar ou tá com a terapia em dia, que a gente brinca, né? Você não permite que aquilo atrapalhe o dia todo. E a TCC, né, a terapia cognitivo-comportamental, ela faz isso para que seja de uma forma mais automática, né? Ela faz uma modificação no funcionamento do cérebro, ela ativa áreas específicas que são relacionadas com autocontrole e tomada de decisões que te ajudam a que isso seja mais rápido, que você não leve isso pro dia todo ou pra semana, às vezes, né? Seria como você vai conseguir resolver esse problema que tá para você agora, né? Então, tipo assim, te dá esse poder de resolução, né? Sem que isso afete outros pontos.